Arrependimento. O que é arrependimento? Segundo o dicionário, arrependimento é pesar ou lamentação pelo mal cometido. Arrependimento genuíno vai além de uma comoção. É uma atitude consciente, um abatimento verdadeiro diante de Deus. Mas para que haja realmente o arrependimento, a pessoa deve tomar duas atitudes. Primeiro, reconhecer que errou e assumir que erra repetidas vezes. Então, quando reconhecemos, isso gera humildade em nós. E a palavra de Deus nos diz que Ele concede graça aos humildes de espírito. Mateus 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda atitude é mudança de comportamento. Como? Abandonando hábitos pecaminosos, parando de repetir os mesmos erros. Quem pode nos ajudar nisso é o Espírito Santo. Só conseguiremos renunciar ao pecado e fazer o certo aos olhos de Deus se nos submetermos ao seu Santo Espírito. Jesus diz que é para o nosso bem. Veja em João 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus, graças a Deus nós temos esse conselheiro bom, porque só ele pode nos convencer. Para o nosso bem, devemos ouvi-lo. Quando estamos arrependidos, devemos ser verdadeiros conosco. Devemos ser sinceros, honestos, porque o nosso coração ele é muito enganoso. Davi orou a Deus por um coração puro, e essa oração ela é tão linda, tão sincera, e eu gostaria que você lesse comigo, Salmo 51, de 1 a 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa deve ser a nossa oração. Nós devemos ter essa conduta diante de Deus, porque nós não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. A Bíblia diz que quem faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Não adianta nada você dizer só da boca para fora que se arrepende, se você continua alimentando os seus impulsos. Deus ele é onisciente, ele contempla todas as coisas. Ele contempla o coração dos bons e dos maus também. Jó 28, versículo 24 diz: porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que existe debaixo dos céus. Veja que frase verdadeira. A queda de um homem de Deus é uma sucessão de pequenas concessões. Como isso faz sentido? A pessoa ela vai cometendo um equívoco, depois um sem querer e depois um nada a ver, e isso vai virando tão rotineiro, tão viciante, de tal forma que a pessoa tem morte espiritual e sequer percebe. São as pequenas concessões. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e nos faz alertas. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 diz: não extingais o espírito. O verso 22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. E ainda em Efésios 4, versículo 3, diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. De verdade, as nossas vidas têm alegrado a Deus? Nós temos nos arrependido e deixado todo tipo de engano e de pecado? Porque arrependimento genuíno mesmo é quando você não negocia
em hipótese alguma, os valores eternos, quando você é realmente comprometido com a santidade. Se bem que hoje em dia muitos nem querem mais ouvir falar sobre ser santo, mas a palavra de Deus ela é taxativa. Ela diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Infelizmente, nós temos muitos maus exemplos no nosso meio cristão. Pessoas que vêm fazendo pequenas e até grandes concessões, sem o verdadeiro arrependimento, sem temor algum. E isso escandaliza o Evangelho de Cristo. Infelizmente, a pessoa vai pecando e pecando e pecando e nem se dá conta que já extinguiu o Espírito Santo da sua vida. E está sempre na igreja confessando a Cristo com os lábios, mas continua vivendo uma vida pecaminosa, porque está sempre alimentando os impulsos da carne. João Batista, quando pregava o arrependimento, ele falava sobre o verdadeiro arrependimento, porque via muitas pessoas cujo arrependimento estava longe de ser sincero. A Bíblia nos dá exemplos de falso arrependimento. Um deles é o de Faraó. Por 2 vezes ele disse a Moisés: pequei. Veja, então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Muitas vezes nós somos como Faraó. Na hora que a coisa aperta, que começamos a sentir o vale da sombra da morte se aproximando, rapidinho nos voltamos para Deus. Pedimos perdão, prometemos muitas coisas. Mas quando o perigo passa, nos afastamos e corremos para o buraco de novo, igual aquela ovelhinha que cai, o pastor resgata com sacrifício e ela cai de novo no mesmo buraco. O Senhor sabe quem é sincero e quem não é, mas por causa das suas misericórdias que se renovam todas as manhãs, nós não somos consumidos. O Senhor é muito bom e Ele nos dá muitas oportunidades, mas nós desperdiçamos. A pessoa que vive pecando, ela vive triste, porque o pecado ele consome a pessoa por dentro, ao passo que o Espírito Santo vai se ausentando. Aí vai deixando um vazio, e assim ela vai desistindo de persistir, vai perdendo a fé, vai se deixando levar pela vida do prazer carnal, sem espiritualidade nenhuma, vai se amoldando ao mundo. Não permita que a sua carne seja mais forte que o seu espírito. Romanos diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação das nossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe.